Meu nome é Pastor Ildefonso, tenho 47 anos, e há 3 anos liderei o ato mais covarde da minha vida. Invadi com 25 fiéis exaltados uma missa noturna na Igreja Nossa Senhora da Conceição, em plena oração do terço. Arrombamos as portas durante a Ave Maria, entramos gritando versículos bíblicos pelo megafone, jogamos panfletos sobre os bancos e eu berrei do púlpito: parem de adorar essa mulher. Ela não salva ninguém. Só Jesus. As anciãs que rezavam de joelhos começaram a chorar. O padre, um senhor de cabelos brancos chamado Padre Ivo, tentou nos conter com calma. Empurrei ele e gritei: saia da frente, seu enganador. Meus fiéis viraram o andor de Nossa Senhora no chão. As velas se apagaram. O caos tomou conta. Quando a polícia chegou, saímos correndo, comemorando nossa vitória espiritual. Eu filmei tudo. Postei no YouTube naquela mesma noite com o título: Confronto pela Verdade, libertando almas do engano mariano. Os comentários explodiram. Likes, compartilhamentos, gente dizendo que eu era corajoso, que era isso que a igreja precisava. Meu celular não parava de vibrar. Aline, minha esposa, estava radiante. Amor, você tocou no ferida deles. Isso vai fazer a igreja crescer ainda mais. Davi, meu filho mais velho de 19 anos, estava eufórico. Pai, a gente arrasou. Você viu a cara deles quando a gente entrou? Eu me sentia um guerreiro de Deus. 3 dias depois, meu filho de 19 anos sofreu um acidente de carro grave. E foi apenas o começo da minha descida ao inferno. Nasci em Goiânia, filho de Dona Ivone, empregada doméstica, e de um pai alcoólatra que nos abandonou quando eu tinha 6 anos. Minha mãe se converteu quando eu tinha 10 anos numa igreja pentecostal onde me ensinaram que católicos eram inimigos da verdade, que veneravam ídolos e estavam no caminho da perdição. Cresci dentro dessa mentalidade. Eu via as procissões passando na rua e sentia raiva. Raiva daquela gente que carregava imagens, que rezava para santos, que parecia tão cega para mim. Minha mãe dizia: filho, reze por eles. Eles não sabem o que fazem. Mas eu não queria rezar. Eu queria confrontar. Aos 20 anos, me casei com Aline, também evangélica radical. Nos conhecemos num retiro de jovens onde o pregador falou sobre não se deixar enganar pelas religiões do mundo. Aline tinha a mesma indignação que eu. Tivemos 3 filhos: Davi, Esther e Moisés. Sim, todos com nomes bíblicos. Eu fazia questão. Abri minha própria congregação aos 32, a Igreja Coluna da Verdade do Fogo, numa garagem alugada. Construí minha identidade pastoral em cima da confrontação. Organizava operações de resgate em frente a igrejas católicas durante procissões. Distribuía panfletos chamando o Papa de Anticristo. Filmava tudo e postava no YouTube para ganhar visualizações. Quanto mais polêmico eu era, mais a igreja crescia. Saímos de 15 membros para 200 em 6 anos. Meus sermões eram inflamados, cheios de acusações contra idólatras marianos. Eu gritava do púlpito: eles rezam para uma mulher morta. Onde está isso na Bíblia? A igreja aplaudia de pé. Aline me apoiava cegamente. Meus filhos cresceram dentro dessa doutrina de guerra. Davi, o mais velho, era meu braço direito nessas invasões. Ele carregava o megafone. Ele distribuía os panfletos. Ele filmava tudo com o celular. Eu olhava para ele e pensava: esse menino vai ser um grande homem de Deus. Esther e Moisés eram mais quietos, mas também abraçavam a causa. Meu cunhado, Gilson, também pastor mas mais moderado, me alertava: Ildefonso, isso não é evangelização. É crime. Respondi com arrogância: Gilson, você perdeu o fogo. Eu não vou recuar diante das trevas. Eu me lembro de uma vez que invadiram uma festa de Corpus Christi. Tinha tapete colorido na rua, gente ajoelhada, padre com a custódia. Eu entrei no meio da procissão gritando: vocês estão adorando um pedaço de pão. Jesus não está aí dentro. Pessoas idosas começaram a chorar. Um homem me empurrou. Quase deu briga. A polícia teve que intervir. Fui multado. Mas para mim aquilo era perseguição. Eu era um mártir da verdade. Minha vida inteira girava em torno disso. Confrontar, desmascarar, expor. Eu acordava pensando em qual igreja católica eu ia evangelizar naquela semana. Eu dormia planejando os próximos vídeos. Aline me apoiava em tudo. Às vezes ela mesma sugeria alvos. Amor, tem uma missa de 7º dia na Igreja do Rosário amanhã.
A gente podia aparecer lá. E a gente ia. Davi cresceu achando que aquilo era normal. Que confrontar católicos era parte do ministério. Que Deus aprovava. Eu moldei meu filho à minha imagem e semelhança. E isso, eu descobriria mais tarde, foi meu maior erro. Na madrugada seguinte à invasão da igreja Nossa Senhora da Conceição, recebi a ligação que mudou tudo. 13h40 da manhã. Celular vibrando na mesinha de cabeceira. Número desconhecido. Atendi com a voz rouca de sono. Alô? Do outro lado, uma voz feminina, profissional, calma demais pra hora. O senhor é o pai de Davi Mendes da Silva. Meu coração disparou. Sou. O que aconteceu? Ela pausou. Senhor, seu filho sofreu um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. Ele está sendo encaminhado para o Hospital São Lucas. O senhor precisa vir imediatamente. Acordei Aline aos gritos. Ela entrou em pânico na hora. Meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Eu tentei manter a calma, mas minhas mãos tremiam enquanto vestia a calça. Saímos de casa sem nem acordar Esther e Moisés direito. Só pedimos para a vizinha ficar com eles. No caminho para o hospital, Aline rezava em voz alta, misturando súplicas com declarações de fé. Senhor, protege meu filho. Ele está debaixo do sangue de Jesus. Nada de mal vai acontecer com ele. Eu segurava o volante com força, dirigindo rápido demais, sentindo o estômago revirado. Quando chegamos na emergência, fomos direto para a recepção. A atendente nos levou para uma sala de espera. Eu não conseguia ficar sentado. Andava de um lado para o outro. Aline chorava baixinho, segurando a Bíblia que tinha trazido. 15 minutos depois, um médico de jaleco azul entrou na sala. Dr. Laércio, dizia o crachá. Ele era jovem, tinha uns 35 anos, mas o olhar era sério. Senhor e senhora Silva. Nós nos levantamos. Sim, doutor. Como tá meu filho? Dr. Laércio pediu pra gente sentar. Aquilo já foi um sinal ruim. Médico só pede pra você sentar quando a notícia não é boa. Seu filho sofreu um acidente grave. O carro capotou 3 vezes. Ele foi ejetado pela janela porque não estava usando o cinto de segurança. Teve traumatismo craniano severo e lesão na coluna cervical. Aline soltou um grito abafado. Eu senti as pernas fraquejarem. Doutor, ele vai sobreviver. Dr. Laércio respirou fundo. As próximas 48 horas são críticas. Ele está em coma induzido na UTI. A lesão na medula foi extensa. Se ele sobreviver, é provável que fique com sequelas neurológicas graves. O mundo parou. Sequelas neurológicas graves. Eu nem conseguia processar o que aquilo significava. Aline desmoronou na cadeira. Eu fiquei de pé, olhando para o médico, esperando que ele dissesse que era um engano, que meu filho ia ficar bem. Mas ele só repetiu: façam suas orações. Agora é com Deus. E saiu da sala. Passamos a noite inteira no hospital. Não conseguimos ver Davi porque ele estava na UTI, entubado, sedado. Aline não parava de chorar. Eu tentei manter a fé inabalável, mas por dentro estava apavorado. Liguei pro Gilson. Contei o que tinha acontecido. Ele veio correndo. Quando chegou, me abraçou forte. Ildefonso, vamos orar. E ali, naquela sala de espera gelada, com cheiro de desinfetante, a gente orou. Gilson fez uma oração calma, pedindo misericórdia. Eu fiz uma oração desesperada, exigindo cura. No dia seguinte, organizamos correntes de oração na igreja. Mandei mensagem em todos os grupos de WhatsApp. Irmãos, meu filho Davi sofreu um acidente grave. Precisamos de oração urgente. A igreja inteira se mobilizou. Fizeram vigília, jejum, corrente no Facebook. Declaramos cura, quebramos maldições, ungimos lenços com óleo e levamos para o hospital. Eu ia todos os dias na UTI, ficava olhando meu filho através do vidro e declarava em voz alta: Davi, você vai sair dessa. Em nome de Jesus, você vai andar de novo. Mas nada mudou. Davi permaneceu em coma induzido por 2 semanas. Os médicos diminuíam a sedação aos poucos, esperando que ele acordasse. Quando finalmente acordou, no 17º dia, eu e Aline estávamos lá. Vi ele abrir os olhos devagar. Ele olhou para mim, confuso, tentando entender onde estava. Davi, filho, graças a Deus.
Eu segurei a mão dele, mas ele não apertou de volta. Tentei de novo. Nada. Dr. Laércio entrou no quarto meia hora depois. Fez testes neurológicos. Pediu para Davi mexer os dedos. Nada. Pediu para ele mexer os pés. Nada. Pediu para ele sentir quando tocava as pernas. Nada. Aline percebeu antes de mim. Doutor, o que está acontecendo? Por que ele não mexe? Dr. Laércio fechou a prancheta. Olhou pra gente com aquele olhar de médico que já deu essa notícia outras vezes. A lesão na medula foi irreversível. Davi está tetraplégico. Paralisia completa do pescoço para baixo. Ele vai precisar de cuidados permanentes pelo resto da vida. Meu mundo desabou. Tetraplégico. Permanente. Resto da vida. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um martelo batendo. Aline gritou. Gritou de dor, de revolta, de desespero. Eu fiquei parado, olhando para o meu filho, que também tinha ouvido tudo. Vi lágrimas escorrendo do rosto dele. Ele não conseguia nem levantar a mão para limpar as próprias lágrimas. Aline me culpou. Não naquele momento, mas nos dias que vieram depois. Quando voltamos para casa pela primeira vez sem Davi, porque ele ainda precisava ficar internado por mais 3 semanas, ela explodiu. Você arrastou nosso filho para essas loucuras. Você colocou ele na frente de tudo isso. E agora olha o que aconteceu. Eu tentei argumentar. Aline, foi um acidente. Não tem nada a ver com o ministério. Ela me olhou com desprezo que nunca tinha visto nela antes. Tem tudo a ver, Ildefonso. Você ensinou nosso filho a ser radical, a desafiar todo mundo, a achar que ele era invencível porque Deus estava do lado dele. E agora? Cadê Deus agora? Eu não tinha resposta. Fiquei calado. Ela saiu batendo a porta do quarto. Ouvi ela chorando até de madrugada. Esther e Moisés andavam pela casa em silêncio, assustados, sem entender direito o que tinha acontecido. Moisés, que tinha só 12 anos, me perguntou: Pai, o Davi vai ficar bom? Eu abaixei, olhei nos olhos dele e menti: Vai, filho. Deus vai curar ele. Mas eu mesmo não acreditava mais nisso. A igreja começou a se esvaziar. No começo, todo mundo estava mobilizado, orando, jejuando, declarando vitória. Mas quando as semanas passaram e Davi continuou do mesmo jeito, paralisado, dependente de tudo, as pessoas começaram a murmurar. Ouvi comentários no corredor. Será que o pastor não está em pecado? Será que foi porque ele exagerou naquela invasão? Deus não protege quem está no caminho errado. Aquilo me partiu. Membros que eu tinha pastoreado por anos, que eu tinha visitado nos hospitais, que eu tinha aconselhado nos casamentos, agora me julgavam em silêncio. Pastores conhecidos começaram a me evitar. Não me chamavam mais para as conferências. Não respondiam minhas mensagens. Um deles, pastor Josué, me ligou e foi direto: Ildefonso, o vídeo da invasão está causando problemas para todo mundo. Você virou motivo de piada nos grupos de ateus. Tá prejudicando o evangelho. Você precisa tirar aquilo do ar. Eu desliguei na cara dele. Mas 2 dias depois, tirei o vídeo. Não porque ele pediu, mas porque eu não conseguia mais assistir. Ver meu filho ali, sorrindo, segurando o megafone, achando que era um soldado de Deus. E agora ele estava numa cama de hospital, sem conseguir nem coçar o próprio nariz. O Ministério Público entrou com ação contra mim. Crime de intolerância religiosa. Dano ao patrimônio. Perturbação da ordem. A diocese também processou a igreja pedindo indenização. Meu advogado foi claro: pastor, o senhor pode pegar de 1 a 3 anos de prisão, dependendo da sentença. E a igreja vai ter que pagar pelo menos R$50 mil de indenização. 50 mil. Eu não tinha nem 5 mil na conta. A igreja mal pagava o aluguel. 6 meses depois do acidente, a igreja fechou. Não tinha mais gente suficiente para manter. Não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel da garagem. Não tinha mais ânimo. Fiz o último culto num domingo de manhã com apenas 12 pessoas presentes. Preguei sobre Jó. Sobre perder tudo e ainda assim confiar em Deus. Mas minha voz estava fraca. Eu não acreditava mais nas minhas próprias palavras. Quando terminei, ninguém veio cumprimentar. Todo mundo saiu rápido, evitando olhar nos meus olhos. Aline pediu separação 1 semana depois. Ela não gritou, não brigou. Só disse, cansada: Ildefonso,
Eu não reconheço mais o homem com quem eu casei. E eu não aguento mais viver nessa culpa. Preciso de distância. Levou Esther e Moisés para a casa da mãe dela. Tentei impedir. Tentei conversar. Mas ela já tinha tomado a decisão. Você pode visitar as crianças quando quiser. Mas eu preciso sair daqui. Preciso respirar longe de você e de tudo isso. Fiquei sozinho. Sozinho cuidando de Davi, que tinha voltado do hospital e agora morava comigo num apartamento alugado pequeno, de 2 quartos. Ele dormia no quarto adaptado, com cama hospitalar, com colchão anti-escaras, com fraldas geriátricas. Eu aprendi a dar banho nele, a trocar ele, a alimentar ele pela sonda. Nunca tinha feito nada disso na vida. Sempre achei que homem não fazia esse tipo de coisa. Mas agora eu fazia. Porque não tinha mais ninguém. Vivíamos de doações escassas. Alguns irmãos ainda ajudavam com cestas básicas. Gilson depositava R$ 200 por mês na minha conta. Minha mãe, Dona Ivone, vinha 2 vezes por semana ajudar nos cuidados com Davi. Ela não falava muito. Só fazia o que precisava ser feito. Mas eu via a tristeza no olhar dela. A decepção. Entrei em depressão profunda. Parei de pregar. Parei de ler a Bíblia. Parei de orar. A Bíblia ficou guardada numa gaveta. Eu não conseguia mais abrir. Porque toda vez que abria, parecia que as palavras me acusavam. Quem semeia vento colhe tempestade. O orgulho vem antes da queda. Quem levanta a espada pela espada morrerá. Eu tinha levantado a espada. E agora estava sangrando. Comecei a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Eu via Padre Ivo me olhando com tristeza enquanto o andor de Nossa Senhora caía repetidamente no chão da igreja. As velas se apagavam. As anciãs choravam. E eu ria. Ria alto, com o megafone na mão. Mas então a cena mudava. Eu estava no carro com Davi. Ele dirigia. E de repente o carro capotava. Eu via ele sendo ejetado pela janela em câmera lenta. E acordava suado, com o coração disparado, sentindo uma culpa que me sufocava. Pensei em suicídio várias vezes. Olhava para a janela do apartamento, que ficava no 5º andar, e pensava, seria tão fácil. Só abrir e pular. Acabar com isso tudo. Mas então eu ouvia Davi me chamando do quarto. Pai, pai, você tá aí? E aquilo me puxava de volta. Davi percebeu. Mesmo tetraplégico, mesmo dependente de tudo, ele percebeu que eu estava me afundando. Uma noite, depois que dei o jantar para ele pela sonda, ele me chamou. Pai, senta aqui do lado. Sentei na beirada da cama. Ele me olhou com aqueles olhos fundos, cansados, mas ainda vivos. Pai, eu sei que você está pensando em desistir. Eu vejo no seu rosto. Mas não faz isso. Não me abandona também. Aquilo me dilacerou. Comecei a chorar ali na frente dele. Chorei como não chorava desde criança. Davi, eu estraguei tudo. Estraguei sua vida. Estraguei nossa família. Estraguei a igreja. Eu não sei mais o que fazer. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, pai, eu não te culpo pelo acidente. Foi escolha minha não usar o cinto. Foi escolha minha dirigir rápido. Você não estava no carro comigo. Mas você está aqui agora. E eu preciso que você fique. Aquelas palavras me seguraram por mais algumas semanas. Mas a culpa não ia embora. Ela ficava ali, apertada no peito, me sufocando. Comecei a beber. Comprava cachaça barata no mercado da esquina e bebia sozinho na sala depois que Davi dormia. Bebia até apagar. Bebia para não pensar. Bebia como meu pai bebia. E isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. Eu tinha me tornado exatamente aquilo que eu odiava. Uma noite, bêbado, sentado no chão da sala com a garrafa na mão, gritei sozinho. Deus, onde você estava quando meu filho capotou? Por que você não protegeu ele? Ele estava servindo você. Ele acreditava em você. Minha voz ecoou no apartamento vazio. Esperei uma resposta. Um sinal. Qualquer coisa. Mas o silêncio que veio depois foi devastador. Um silêncio pesado, que parecia confirmar o que eu mais temia. Deus tinha me abandonado. Parei de sair de casa. Só saía para comprar comida ou buscar remédio pro Davi. O apartamento virou uma prisão. Eu não atendia mais o telefone. Não respondia mensagens. Gilson bateu na porta várias vezes, mas eu não abria. Minha mãe conseguiu entrar uma vez porque tinha cópia da chave.
Ela olhou para mim, magro, barbudo, com olheiras profundas, e suspirou: filho, você precisa de ajuda. Eu só respondi: não tem ajuda para mim, mãe. Ela limpou o apartamento, fez comida e foi embora chorando. Foi nessa época que Dona Leocádia apareceu. Ela morava no apartamento ao lado. Uma senhora de 68 anos, viúva, católica praticante. Ela tinha visto o movimento de ambulância quando Davi voltou do hospital. Tinha ouvido meus gritos pela parede fina. Um dia, bateu na porta. Abri com má vontade. O que foi? Ela sorriu com uma gentileza que me irritou. Bom dia, vizinho. Trouxe um almoço para vocês. Fiz feijoada hoje e sobrou bastante. Tentei recusar. Não precisa, dona Leocádia. Ela completou. E precisa sim. Aceita, vai. E enfiou a marmita na minha mão. Ela começou a fazer isso 2, 3 vezes por semana. Trazia comida. Às vezes ajudava a dar banho no Davi quando minha mãe não podia vir. Não cobrava nada. Não pedia nada em troca. E isso me incomodava. Dona Leocádia, por que a senhora está fazendo isso? Ela estava trocando o lençol da cama do Davi. Parou, me olhou e disse: por que vocês precisam? E por que é o certo a fazer? Um dia, ela chegou com um terço na bolsa. Davi viu. Dona Leocádia, a senhora é católica? Ela sorriu. Sou sim, meu filho. Senti meu estômago revirar. Quis pedir para ela ir embora. Quis gritar que não precisava de ajuda de idólatra. Mas não consegui. Porque sem ela, Davi e eu estaríamos muito piores. Passaram-se semanas assim. Dona Leocádia vindo, ajudando, conversando com Davi enquanto fazia as coisas. Eles falavam sobre futebol, sobre filmes, sobre a vida. Ela tratava ele com uma dignidade que eu estava esquecendo como dar. Eu ficava no canto, observando, sentindo uma mistura de gratidão e vergonha. Até que um dia, ela chegou com um pão caseiro. Colocou na mesa da cozinha e ficou me encarando. Vizinho, posso te fazer uma pergunta? Eu estava lavando louça. Pode. Ela respirou fundo. Você é aquele pastor do vídeo, né? Aquele que invadiu a igreja da Conceição. Senti o sangue gelar. Larguei o prato na pia. Virei para ela. Sou. E daí? Ela não desviou o olhar. Eu estava lá naquela noite. Eu estava rezando o terço quando vocês entraram. O silêncio que veio depois foi cortante. Eu não sabia o que dizer. Ela continuou. Vi você empurrar o padre Ivo. Vi você derrubar o andor de Nossa Senhora. Vi você gritar que a gente era enganado. Eu engoli seco. Dona Leocádia, se a senhora veio aqui para me cobrar, pode ir embora. Ela balançou a cabeça. Não vim cobrar. Vim perguntar. Por que a senhora está me ajudando então? A senhora sabe o que eu fiz. Por que não me deixa sozinho para apodrecer? Ela deu um passo em direção a mim. Os olhos dela estavam marejados. Porque Nossa Senhora me ensinou a perdoar. E porque o Senhor está sofrendo demais. Ninguém merece sofrer sozinho. Nem mesmo quem errou. Aquela resposta me quebrou por dentro. Senti as lágrimas virem sem avisar. Tentei segurar, mas não consegui. Comecei a chorar ali na frente dela. Chorei como não chorava há meses. Soluços que saíam do fundo do peito. Dona Leocádia se aproximou e segurou minha mão. Pastor, o senhor perdeu muita coisa. Mas ainda dá tempo de encontrar o caminho de volta. Eu neguei com a cabeça. Não dá mais, Dona Leocádia. Eu perdi tudo. Meu filho, minha família, minha igreja, minha fé. Não tem mais caminho. Ela apertou minha mão com força. Pastor, o senhor perdeu o orgulho. E às vezes é isso que a gente precisa perder para encontrar Deus de verdade. Dona Leocádia sugeriu algo que me pareceu absurdo. Completamente absurdo. Ela estava sentada na sala, tomando um café, enquanto eu ainda tentava me recompor depois daquele choro. Pastor, o senhor já pensou em procurar o padre Ivo? Olhei para ela como se tivesse ouvido a coisa mais insana do mundo. Procurar ele para quê? Para apanhar? Para ser humilhado? Ele não vai querer me ver. Ela tomou mais um gole do café. Tente. O padre Ivo é um homem de Deus. Ele vai receber o senhor. Eu ri. Ri com amargura. Dona Leocádia,
Eu empurrei aquele homem. Eu derrubei o andor da igreja dele. Eu gritei que ele era um enganador na frente de todo mundo. E a senhora acha que ele vai me receber de braços abertos? Ela colocou a xícara na mesinha de centro. Não sei se de braços abertos. Mas ele vai receber. Porque é isso que ele faz. Ele perdoa. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça por dias. Eu não conseguia parar de pensar. Procurar o Padre Ivo. Pedir perdão. Parecia impossível. Parecia errado. Até. Como se eu estivesse traindo tudo aquilo que eu tinha pregado a vida inteira. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim, pequena e fraca, sussurrava: e se for o único jeito? Levei 3 semanas para juntar coragem. 3 semanas olhando para o cartão que Dona Leocádia tinha deixado na mesa com o endereço da paróquia. 3 semanas acordando de madrugada, decidindo ir e desistindo antes do sol nascer. Até que numa tarde de quinta-feira, depois de dar o almoço pro Davi, eu simplesmente levantei e disse: vou lá. Davi me olhou surpreso. Vai aonde, pai? Respirei fundo. Vou pedir perdão. Fui a pé. A paróquia ficava a uns 40 minutos andando do apartamento. Eu podia ter pegado o ônibus, mas precisava daquele tempo. Precisava pensar. Cada passo que eu dava parecia mais pesado que o anterior. Meu estômago revirava. Minhas mãos suavam. Quando cheguei na frente da igreja Nossa Senhora da Conceição, parei. Olhei para a fachada. Era a mesma igreja que eu tinha invadido. As mesmas portas que eu tinha arrombado. As mesmas janelas por onde a luz entrava. Mas agora tudo parecia diferente. Agora eu não era mais o guerreiro. Eu era o derrotado. Entrei devagar. A igreja estava vazia. Silenciosa. O cheiro de incenso ainda permanecia no ar. Vi o andor de Nossa Senhora no altar lateral. Restaurado. Inteiro. As velas ao redor estavam acesas. Senti um aperto no peito. Lembrei do barulho que fez quando a gente derrubou aquilo. Lembrei das anciãs chorando. Lembrei do meu próprio grito de ódio. Fui até a sacristia. Bati na porta. Ninguém respondeu. Bati de novo. Uma voz suave veio de dentro. Pode entrar. Abri a porta devagar. Padre Ivo estava sentado numa cadeira de madeira, lendo um livro. Quando ele levantou o rosto e me viu, seus olhos se arregalaram. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então fechou o livro e disse, calmamente, Pastor Ildefonso. Fiquei mudo. Tinha ensaiado 1000 vezes o que ia dizer. Tinha pensado nas palavras certas, na entonação, no jeito de me desculpar. Mas ali, na frente dele, tudo sumiu. Minha garganta fechou. Meus olhos encheram de lágrimas. Finalmente consegui dizer, com a voz trêmula, Padre, eu vim pedir perdão. Pelo que eu fiz. Pela invasão, pela violência, pela intolerância. Eu estava profundamente errado. Padre Ivo me observou em silêncio. Ele não falou nada por um tempo que pareceu eterno. Então ele se levantou, caminhou até mim, e fez algo que eu jamais esperava. Ele abriu os braços e me abraçou. Me abraçou de verdade. E naquele abraço, eu desabei. Chorei no ombro dele como uma criança perdida. Chorei toda a raiva, toda a culpa, toda a vergonha que eu carregava. E ele só ficou ali, segurando meu peso, sem dizer uma palavra. Quando finalmente me acalmei, ele me levou até uma cadeira e pediu para eu sentar. Sentou na frente de mim. Pastor, eu rezei por você todos os dias desde aquele incidente. Rezei para que Deus tocasse seu coração. Eu limpei o rosto com as mãos. Padre, meu filho tá tetraplégico. Minha vida acabou. E eu mereço. Mas ele não merecia. Padre Ivo colocou a mão no meu ombro. Pastor, seu filho não foi punido por seus erros. Acidentes acontecem. Mas talvez Deus esteja usando esse sofrimento para te mostrar algo importante. Olhei para ele, confuso. Mostrar o quê? Que eu sou um fracasso. Que tudo que eu preguei era mentira. Ele balançou a cabeça. Não. Para te mostrar que Deus é maior que nossas brigas. Maior que nossas denominações. Maior que nosso orgulho. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois continuou. Pastor, você invadiu esta igreja achando que estava defendendo a verdade. Mas a verdade não precisa de violência para se sustentar. A verdade se sustenta no amor. Padre Ivo me convidou para entrar na capela. A mesma que eu tinha invadido, destruído, profanado.
Hesitei. Padre, eu não sei se consigo entrar lá. Ele sorriu com paciência. Pode entrar. Ninguém vai te julgar aqui. Caminhamos juntos pelo corredor até a porta principal. Quando entrei, senti um arrepio percorrer o corpo. A luz da tarde entrava pelas janelas laterais, criando feixes dourados sobre os bancos. Tudo estava organizado, limpo, em paz. O andor de Nossa Senhora estava lá, restaurado, com flores frescas ao redor. Ajoelhe aqui comigo, Padre Ivo pediu, apontando para os degraus em frente ao altar. Hesitei. Toda a minha vida eu tinha sido ensinado que aquilo era idolatria, que ajoelhar diante de uma imagem era pecado, que Deus punia quem fazia isso. Mas eu já tinha perdido tudo. Não tinha mais nada a perder. Então me ajoelhei. Os joelhos tocaram o chão frio de mármore. Padre Ivo se ajoelhou ao meu lado. Ele começou a rezar. Uma oração católica que eu não conhecia. As palavras eram suaves, ritmadas, como um rio calmo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eu não repeti. Só ouvi. E então aconteceu algo que não consigo explicar até hoje. Algo que desafia qualquer lógica, qualquer teologia, qualquer coisa que eu tinha aprendido. Senti uma paz profunda que me envolveu completamente. Como se alguém tivesse me abraçado por dentro. Um calor no peito que eu não sentia há anos. Não era euforia. Não era emoção fabricada. Era algo diferente. Silencioso. Profundo. Real. Fechei os olhos e deixei aquela sensação me invadir. Senti como se um peso gigantesco tivesse sido tirado das minhas costas. Como se alguém tivesse dito, sem palavras, você não precisa mais carregar isso sozinho. Chorei ali. Chorei nos mesmos degraus onde tinha blasfemado, agora quebrado e humilhado. Não era choro de desespero. Era choro de alívio, de libertação. Padre Ivo continuou rezando ao meu lado, em voz baixa, sem pressa. Quando terminou, ficamos alguns minutos em silêncio. Só o som da nossa respiração e o vento batendo nas janelas. Pastor, o que você sentiu? Ele perguntou, suavemente. Abri os olhos. Olhei para ele. Eu não sei explicar, padre. Mas foi real. Foi como se Deus tivesse me tocado. Ele sorriu. Ele tocou. Ele sempre toca quem se humilha de verdade. Olhei para o andor de Nossa Senhora. Aquela imagem que eu tanto desprezei. Aquela mulher que eu tinha chamado de ídolo. E pela primeira vez, senti respeito. Quando saí da igreja naquela tarde, o céu estava alaranjado. O sol começava a se pôr. Caminhei de volta para casa devagar, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Pequena, frágil, mas viva. Cheguei no apartamento e fui direto pro quarto do Davi. Ele estava acordado, olhando pro teto. Pai, demorou. Tava preocupado. Sentei na beirada da cama. Davi, eu fui na igreja que a gente invadiu. Pedi perdão pro padre. Davi me olhou surpreso. E ele aceitou. Balancei a cabeça. Aceitou. E mais que isso, ele rezou comigo. Davi ficou em silêncio, processando aquilo. Então disse algo que me pegou de surpresa. Pai, aconteceu uma coisa estranha enquanto o senhor estava fora. Meu coração acelerou. O quê? Ele respirou fundo. Senti meu dedão do pé direito. Consegui mexer ele. Gelei. Dr. Laércio tinha dito que a paralisia era irreversível, que não havia possibilidade de recuperação. Mas ali estava meu filho dizendo que tinha mexido o dedo. Davi, tem certeza? Ele acenou que sim com a cabeça. Tenho. Tentei de novo e consegui. Não muito, mas mexeu. Me levantei rápido, puxei o lençol e olhei para os pés dele. Tenta de novo. Agora. Ele fechou os olhos, concentrado. E então, lentamente, o dedão do pé direito se moveu. Pouquíssimo. Mas moveu. Caí de joelhos ao lado da cama. Meu Deus. Meu Deus. Davi começou a chorar. Pai, será que eu vou melhorar? Segurei a mão dele, mesmo sabendo que ele não sentia. Não sei, filho. Mas algo está acontecendo. Algo que a medicina não explica. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado no sofá da sala, repassando tudo. A paz que senti na igreja. O dedo do Davi mexendo.
Coincidência? Milagre? Eu não sabia. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Nos dias seguintes, Davi continuou tendo pequenos progressos. Mexeu o outro dedão. Depois sentiu formigamento nas panturrilhas. Dr. Laércio veio fazer uma visita domiciliar para acompanhar. Quando viu os movimentos, ficou visivelmente confuso. Isso não deveria estar acontecendo. A lesão na medula era completa. Não faz sentido. Mas estava acontecendo. Voltei na paróquia uma semana depois. Padre Ivo me recebeu com o mesmo sorriso gentil. Contei sobre o dedo do Davi. Sobre os movimentos que estavam voltando. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele disse: Pastor, eu não sei se isso é um milagre médico ou um milagre divino. Mas sei que Deus age de formas que a gente não entende. E talvez Ele esteja te mostrando que a misericórdia é maior que a condenação. Comecei a visitar a paróquia regularmente. Não para me converter ao catolicismo, mas para aprender. Padre Ivo me ensinava sobre a teologia católica com paciência. Eu compartilhava minha perspectiva protestante, sempre com respeito. Descobrimos que tínhamos mais em comum do que eu imaginava. Ambos acreditávamos em Jesus. Ambos acreditávamos na salvação pela graça. Ambos acreditávamos no poder da oração. As diferenças ainda existiam, mas agora eu via essas diferenças com outro olhar. Não como guerra, mas como diversidade dentro da mesma fé. Davi continuou melhorando. Devagar, muito devagar, mas melhorando. 2 meses depois daquele primeiro movimento do dedão, ele já conseguia mexer os tornozelos. 3 meses depois, sentiu as coxas. 4 meses depois, conseguiu contrair os músculos das pernas. Dr. Laércio chamou outros especialistas para examinar. Fizeram ressonâncias, tomografias, testes neurológicos completos. Todos chegavam à mesma conclusão: aquilo era neurologicamente improvável. A lesão continua lá, nas imagens, explicou o Dr. Laércio, olhando os exames. Mas de alguma forma, o corpo dele está criando conexões alternativas. É raríssimo. Pouquíssimos casos documentados no mundo inteiro. Eu chamava de milagre. Os médicos chamavam de anomalia. Davi chamava de segunda chance. Pai, eu sinto que Deus me deu mais um tempo. Não sei porquê, mas deu. A fisioterapia intensiva começou. Davi ia 3 vezes por semana numa clínica especializada. Dona Leocádia ajudava a levar quando eu não podia. Ela se tornou parte da nossa rotina. Parte da nossa família, na verdade. Às vezes ela trazia o terço e rezava baixinho enquanto esperava o Davi terminar a sessão. Eu não rezava junto, mas respeitava. E isso, para mim, já era uma revolução. Depois daquele dia na capela, minha vida tomou um rumo completamente diferente. Eu sabia que precisava fazer mais do que só pedir perdão pro Padre Ivo. Precisava procurar cada pessoa que eu tinha ofendido nas invasões e atos de intolerância. Comecei uma lista. Uma lista longa, dolorosa de escrever. Nomes de padres que eu tinha xingado. Nomes de fiéis que eu tinha humilhado. Nomes de pessoas que tinham chorado por causa das minhas palavras. A primeira da lista, além do Padre Ivo, foi Dona Marlene. Uma senhora de 74 anos que estava rezando o terço na noite da invasão. Eu lembrava dela porque ela tinha caído de joelhos quando a gente entrou gritando, e ficou lá, tremendo, com as mãos no peito. Padre Ivo me deu o endereço dela. Fui numa tarde de sábado. Bati na porta com o coração disparado. Ela abriu, me reconheceu na hora, e seu rosto se fechou. O que você quer aqui? Engoli seco. Dona Marlene, eu vim pedir perdão. Pelo que eu fiz naquela noite na igreja. Pelo susto que dei na senhora. Pela falta de respeito. Eu estava completamente errado. Ela me olhou de cima a baixo, desconfiada. E você acha que um pedido de perdão vai apagar o trauma que eu tive? Eu fiquei 2 semanas sem conseguir dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via vocês entrando pela porta, gritando. Abaixei a cabeça. Eu sei que não apaga, Dona Marlene. Mas eu preciso tentar. Preciso que a senhora saiba que eu me arrependo de verdade. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então suspirou. Eu vou te perdoar. Não porque você merece, mas porque é isso que Jesus ensinou. Mas não esquece, perdoar não é esquecer. Eu vou carregar aquela noite para sempre. E fechou a porta. Fiquei ali parado, na frente da casa dela, sentindo o peso daquelas palavras.
Perdoar não é esquecer. Ela tinha razão. Eu não podia esperar que as pessoas simplesmente apagassem o que eu fiz. Só podia pedir perdão e aceitar a resposta, qualquer que fosse. Procurei outros. Alguns me perdoaram. Outros não. Teve um padre, Padre Antônio, que me recebeu mas não aceitou o pedido de desculpas. Pastor, você destruiu a paz da minha comunidade. Causou divisão entre as famílias. Alguns fiéis saíram da igreja por causa do trauma. Seu pedido de perdão não devolve isso. Aceitei. Não discuti. Só disse, eu entendo, padre. E lamento profundamente. E saí. Aline aceitou conversar comigo alguns meses depois de tudo isso. Marcamos num café, território neutro. Ela chegou pontual, com o rosto cansado, mas menos tenso do que na última vez que nos vimos. Sentamos um de frente pro outro. Ildefonso, eu aceitei esse encontro porque Esther e Moisés pediram. Eles sentem sua falta. Balancei a cabeça. Eu também sinto falta deles. E sinto sua falta. Ela suspirou. Não sei se ainda existe espaço pra gente, Ildefonso. Muita coisa aconteceu. Contei sobre o Padre Ivo. Sobre os pedidos de perdão. Sobre a recuperação do Davi. Ela ouviu tudo com atenção. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Então disse, Ildefonso, eu tô vendo mudança em você. Mas ainda é cedo. Eu preciso de tempo. As crianças precisam de tempo. Você entende? Entendi. Aline, eu não vim aqui para pedir para você voltar. Vim pedir perdão. Por ter arrastado você e as crianças para um caminho de ódio. Por ter construído um lar em cima da intolerância. Por ter sido um marido orgulhoso demais para ouvir seus alertas. Ela começou a chorar. Você me machucou muito, Ildefonso. Não só com o acidente do Davi, mas com anos de radicalismo. Eu vivia com medo de você fazer algo pior. Segurei a mão dela por cima da mesa. Ela não puxou. Eu sei. E não tenho como desfazer. Só posso tentar ser diferente daqui pra frente. Ela limpou as lágrimas. Vamos devagar. As crianças podem te visitar mais vezes. E a gente conversa. Mas sem promessas. Aceitei. Era mais do que eu merecia. Esther e Moisés começaram a ir no apartamento todo final de semana. No começo, estavam tímidos, distantes. Mas aos poucos, conforme viram a mudança em mim e a recuperação do Davi, começaram a se abrir. Moisés me perguntou uma vez, pai, você ainda acha que católico é errado? Pensei bem antes de responder. Filho, eu aprendi que julgar as pessoas pela forma como elas buscam Deus é errado. Cada um tem seu caminho. O importante é o amor que a gente tem no coração. Não voltei a pastorear. A ideia nem passou pela minha cabeça. Meu tempo de líder religioso tinha acabado. E talvez nunca devesse ter começado daquela forma. Em vez disso, comecei a trabalhar como voluntário numa organização de diálogo interreligioso. Um grupo pequeno, formado por católicos, evangélicos, espíritas, até um representante do centro budista da cidade. Nos reuníamos uma vez por mês para discutir como promover a paz religiosa na comunidade. Padre Ivo se tornou mais do que um conhecido. Ele se tornou um mentor, um amigo. A gente se encontrava toda semana, às vezes na paróquia, às vezes num café, às vezes no próprio apartamento. Ele me ensinava sobre a história da Igreja Católica, sobre os santos, sobre as tradições. Eu compartilhava minha vivência protestante, as doutrinas que eu aprendi, as escrituras que moldaram minha fé. E descobrimos que, no fundo, servíamos ao mesmo Deus. As formas eram diferentes, mas o centro era o mesmo, Jesus Cristo. Teve uma conversa que marcou muito. Estávamos sentados no banco da praça perto da igreja, tomando sorvete. Coisa simples. Padre, posso te fazer uma pergunta? Ele lambeu o sorvete de creme. Claro. Respirei fundo. O senhor não sente raiva de mim? Depois de tudo que eu fiz? Ele ficou pensativo. Então respondeu, senti, no começo. Quando você invadiu a igreja, quando empurrou, quando destruiu o andor, eu senti raiva sim. E mágoa. Mas depois, quando rezei, entendi que você estava agindo por convicção. Convicção errada, violenta, mas ainda assim convicção. E convicção pode ser redirecionada. Ódio, também. Aquilo me tocou fundo. O Senhor reza por mim?
Ele sorriu. Rezo. Toda semana. Você e o Davi. Senti os olhos marejarem. Obrigado, padre. Ele colocou a mão no meu ombro. Ildefonso, a maior vitória do diabo é fazer cristãos brigarem entre si. Quando a gente se divide, a gente perde a força. Mas quando a gente se une, mesmo nas diferenças, a gente mostra para o mundo o verdadeiro poder do Evangelho. Dona Leocádia continuou sendo nossa vizinha e amiga. Às vezes eu ia à missa com ela. Sentava lá no fundo, observando. Não participava da comunhão, porque aquilo era para católicos, mas acompanhava as leituras, ouvia a homilia, sentia a paz daquele ambiente. Outras vezes ela ia ao culto evangélico comigo na igreja do Gilson. Gilson tinha me recebido de volta com alegria quando viu minha mudança. Ildefonso, você voltou. O verdadeiro você voltou. E me abraçou forte. A igreja do Gilson era diferente da que eu tinha criado. Era acolhedora, respeitosa, focada no amor e não na guerra. Dona Leocádia se sentava do meu lado, cantava os hinos com aquela voz fininha de senhora, e levantava as mãos nos momentos de adoração. Ninguém a julgava. Ninguém a via como a católica. Ela era só Dona Leocádia, uma mulher de fé que amava a Deus. E isso bastava. Davi recuperou 60% dos movimentos em 2 anos. 2 anos de fisioterapia intensa, de suor, de dor, de frustrações e pequenas vitórias. Ele saiu da cadeira de rodas para um andador. Conseguia dar passos lentos, apoiado. Conseguia mexer os braços, embora com dificuldade. Conseguia segurar uma colher, escovar os dentes, apertar um controle remoto. Coisas simples que a gente nem pensa, mas que para ele eram conquistas gigantescas. Os médicos não conseguiam explicar. Dr. Laércio, sempre honesto, admitiu: Ildefonso, isso vai virar caso de estudo. Porque medicamente não faz sentido. Mas está acontecendo. E eu fico feliz por vocês. Eu agradecia, mas no fundo sabia que aquilo ia além da medicina. Não era só regeneração neurológica. Era a graça. Graça divina agindo além das nossas pequenas compreensões. Davi mudou também. Não só fisicamente. Ele amadureceu de uma forma que só o sofrimento ensina. Um dia, enquanto eu ajudava a fazer os exercícios de alongamento, ele disse: Pai, acho que Deus me colocou nessa cadeira de rodas para parar você. E funcionou. Olhei para ele, surpreso. Você acha que Deus fez isso de propósito? Ele balançou a cabeça. Não sei se foi de propósito. Mas sei que ele usou. Usou minha dor para abrir seus olhos. E talvez os meus também. Porque eu estava virando igual você. Cheio de raiva, cheio de julgamento. E agora eu vejo as coisas diferentes. Aquilo me fez pensar por dias. Será que Deus realmente tinha usado o acidente para me quebrar? Eu não sei. Não tenho essa resposta. Mas sei que se não fosse por aquele acidente, eu continuaria no caminho de destruição. Continuaria invadindo igrejas, ofendendo pessoas, construindo ministério em cima do ódio. E talvez, no fim, teria me perdido completamente. Hoje, 3 anos depois daquela invasão vergonhosa, minha vida é completamente diferente. Moro no mesmo apartamento pequeno, mas agora ele é cheio de vida. Davi mora comigo, estudando online, fazendo fisioterapia, sonhando em um dia voltar a correr. Aline e eu estamos separados ainda, mas nos falamos diariamente por causa das crianças. Tem conversa sobre reconciliação, mas sem pressa. Esther e Moisés vêm todo fim de semana. A gente assiste filme, come pipoca, conversa sobre a vida. Trabalho no mercadinho perto de casa para pagar as contas. Não é muito, mas é honesto. E nas horas vagas, trabalho como voluntário no grupo de diálogo interreligioso. Já organizamos 3 eventos na cidade. Conversas abertas entre católicos e evangélicos. Esclarecimento de dúvidas. Quebra de preconceitos. E tem dado certo. Tem gente que ainda me olha com desconfiança. Esse não é o pastor que invadiu a igreja. Sim, sou eu. Mas não sou mais aquele homem. Quando vejo uma imagem de Nossa Senhora hoje, não sinto mais desprezo ou superioridade. Sinto respeito e gratidão. Porque foi através da fé de pessoas que eu persegui, e da misericórdia de um padre que eu agredi, que encontrei o verdadeiro caminho de volta para a humanidade. Aprendi que Deus é muito maior que nossas denominações e brigas teológicas. Que Ele age através de católicos, evangélicos, pentecostais, batistas,
presbiterianos. Que ele não cabe nas nossas caixinhas doutrinárias. Tem momentos em que o peso do passado ainda volta. Acordo no meio da noite às vezes, suado, com o coração acelerado, lembrando daquela invasão. Vejo o rosto das anciãs chorando. Vejo o padre Ivo tentando me conter com calma enquanto eu o empurrava. Vejo o andor caindo no chão, as velas se apagando, o caos se instalando. E acordo me perguntando como fui capaz. Como deixei o orgulho me cegar daquele jeito. Como arrastei meu próprio filho para aquilo. Mas aprendi que arrependimento verdadeiro não é só sentir remorso. É agir diferente. É reconstruir, tijolo por tijolo, aquilo que você destruiu. Não consigo desfazer o passado. Não consigo apagar as lágrimas que causei. Mas posso construir pontes onde antes havia muros. Posso estender a mão onde antes apontava o dedo. Posso amar onde antes odiava. Padre Ivo me ensinou uma frase que carrego comigo até hoje. Estávamos conversando sobre perdão, sobre como é difícil perdoar a si mesmo. Ele disse, Ildefonso, Deus não te pede perfeição. Ele te pede disposição. Disposição para mudar, para crescer, para reconhecer seus erros e seguir em frente. O resto é graça. Graça. Essa palavra me acompanha agora. Porque foi pela graça que não morri afogado na minha própria amargura. Foi pela graça que Davi voltou a mexer os dedos. Foi pela graça que encontrei pessoas como Dona Leocádia e Padre Ivo no meu caminho. Davi tem um sonho agora. Um sonho que parecia impossível há 2 anos, mas que hoje começa a parecer realizável. Ele quer voltar a correr. Não correr maratona, não correr competição. Só correr. Sentir o vento no rosto, ouvir o som dos próprios passos, sentir o corpo respondendo. Os fisioterapeutas dizem que é possível, mas vai levar tempo. Muito tempo. Mais uns 2, 3 anos de treino intenso. Mas Davi não desiste. Pai, se eu conseguir sair da paralisia completa para andar com o andador, eu consigo correr. Vai ser devagar, mas eu consigo. E eu acredito nele. Porque vi o impossível acontecer tantas vezes nos últimos anos que aprendi a não duvidar. Vi meu filho, que os médicos disseram que nunca mais ia mexer um músculo, agora andando pela casa com apoio. Vi um padre que eu agredi me abraçar e rezar por mim. Vi uma senhora católica que eu ofendi me trazer comida e cuidar de mim quando eu estava no fundo do poço. Vi Deus agindo nos lugares onde eu menos esperava. Aline veio jantar em casa semana passada. Foi a primeira vez em quase 3 anos que ela entrou no apartamento sem tensão no rosto. Trouxe Esther e Moisés. A gente comeu macarronada que eu mesmo fiz. Não ficou perfeita, mas ficou boa. Rimos, conversamos sobre coisas bobas, sobre o trabalho dela, sobre a escola das crianças. No final da noite, quando eles já estavam saindo, Aline parou na porta e disse, Ildefonso, eu tô orgulhosa de você. Pela mudança. Pela forma como tem cuidado do Davi. Por tudo. Senti um nó na garganta. Obrigado, Aline. Isso significa muito. Ela hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Então completou, não sei se a gente vai voltar a ser um casal um dia. Mas sei que você voltou a ser o homem que eu conheci lá atrás. Antes do orgulho tomar conta. E saiu. Fiquei parado ali, na porta, vendo ela entrar no carro com as crianças. Não sei se vamos nos reconciliar. Talvez sim, talvez não. Mas o importante é que a gente se respeita de novo. E que as crianças têm um pai presente, mesmo que à distância. O grupo de diálogo interreligioso tem crescido. Começamos com 7 pessoas numa sala emprestada. Hoje somos mais de 30, de diversas denominações. Fazemos encontros mensais onde discutimos temas polêmicos com respeito. Já falamos sobre Maria, sobre os santos, sobre a Bíblia, sobre salvação, sobre sacramentos. Cada um expõe sua visão, e a gente ouve sem interromper, sem atacar, sem julgar. No final, oramos juntos. Cada um do seu jeito, mas juntos. Numa dessas reuniões, um jovem evangélico levantou a mão e perguntou, Pastor Ildefonso, como o senhor passou de invadir a igreja católica para sentar aqui do lado de padre e rezar junto? A sala ficou em silêncio. Todo mundo olhou para mim. Respirei fundo. Eu perdi tudo. Perdi minha igreja, minha família, quase perdi meu filho. E no fundo do poço, foram justamente as pessoas que eu persegui que estenderam a mão. Isso me ensinou que Deus não mora só no meu lado. Ele mora em todo o coração que busca a verdade com sinceridade. Padre Ivo, que estava sentado ao meu lado, complementou,
e que a verdade se manifesta no amor. Quando a gente briga pela verdade com ódio, a gente já perdeu a verdade. Porque Deus é amor. E tudo que não é amor não pode vir dele. A sala toda ficou em silêncio reflexivo. Aquilo tocou em mim também. Porque era exatamente isso. Eu tinha passado anos brigando pela verdade, mas sem amor. E no processo, me afastei de Deus sem perceber. Dona Leocádia completou 80 anos mês passado. Fizemos uma festa surpresa para ela no salão da paróquia. Juntamos católicos e evangélicos. Padre Ivo celebrou uma missa de ação de graças pela vida dela. Gilson fez uma oração evangélica de bênção. Todo mundo cantou parabéns junto. Ela chorou de emoção. Gente, eu nunca pensei que ia viver para ver católico e evangélico comemorando junto assim. Isso aqui é o céu na terra. E era mesmo. Olho para minha vida hoje e vejo ruínas. Mas também vejo reconstrução. Vejo cicatrizes, mas também vejo cura. Vejo arrependimento, mas também vejo redenção. Não sou mais pastor. Não tenho mais igreja. Não tenho mais púlpito. Mas tenho paz. Uma paz que não depende de cargo, de título, de reconhecimento. Uma paz que vem de saber que, mesmo depois de errar tanto, Deus não me abandonou. Davi me disse outro dia, enquanto fazíamos os exercícios: Pai, se eu pudesse voltar no tempo, não sei se eu mudaria o acidente. Olhei para ele, confuso. Como assim, filho? Ele sorriu. Porque foi através disso que a gente encontrou o caminho de verdade. A gente vivia numa ilusão, achando que Deus aprovava a nossa guerra. E não aprovava. Ele queria amor. E a gente só aprendeu isso quando caiu. Às vezes me perguntam se eu voltaria a pastorear. A resposta é não. Não porque eu ache que pastorear é errado, mas porque eu sei que não é meu lugar. Pelo menos não agora. Talvez nunca mais seja. E tudo bem. Aprendi que servir a Deus não precisa de título. Não precisa de palco. Não precisa de holofotes. Servir a Deus pode ser cuidar do seu filho tetraplégico com paciência. Pode ser levar marmita pro vizinho. Pode ser pedir perdão a quem você ofendeu. Pode ser sentar numa mesa com pessoas de outras denominações e simplesmente ouvir. Tem uma foto pendurada na parede da sala. Foi tirada 6 meses atrás, no último encontro do grupo interreligioso. Estou eu, Padre Ivo, Gilson, Dona Leocádia, e mais umas 20 pessoas de diferentes igrejas. Todo mundo sorrindo, abraçados. Quando olho para aquela foto, lembro de onde eu vim. Lembro do homem cheio de raiva que invadia igrejas com megafone. E vejo o homem que sou hoje. Ainda imperfeito. Ainda em processo. Mas diferente. Davi começou a escrever. Ele criou um blog onde conta a história dele. A paralisia, a recuperação, a fé. Tem gente do mundo inteiro que lê. Tem gente que manda mensagem dizendo que se inspirou, que não vai desistir do tratamento, que voltou a acreditar. Ele não escreve como pregador. Escreve como alguém que passou pelo vale e sobreviveu. E isso toca as pessoas de um jeito que sermão nenhum toca. Esther quer ser médica. Ela disse que foi por causa do Dr. Laércio e de tudo que viu o irmão passar. Pai, eu quero ajudar pessoas como Davi. Pessoas que os médicos acham que não tem mais jeito. Moisés quer ser professor de história. Ele se interessa por religiões, por como elas moldaram o mundo. Pai, aprendi com o Senhor que entender o outro é importante. E eu quero ensinar isso. Olho para os meus filhos e vejo que, apesar de todos os erros, ainda deu tempo de plantar algo bom neles. A sentença do processo saiu há 6 meses. Fui condenado a 1 ano de prisão por intolerância religiosa, mas a pena foi convertida em serviços comunitários. Trabalho todo sábado numa instituição que cuida de idosos. Dou banho, arrumo camas, converso com eles. Muitos são católicos. Têm santinhos na cabeceira, rezam o terço à noite. E eu respeito. Às vezes até rezo com eles, do meu jeito. Aquilo que antes me causava repulsa, hoje me traz paz. O advogado conseguiu um acordo com a diocese. A igreja pagou R$20 mil de indenização. Não era o valor que eles pediam, mas foi o que conseguimos juntar com a ajuda de amigos. Padre Ivo disse que ia usar o dinheiro para reformar a parte elétrica da igreja. E vou colocar uma placa pequena escrita: Doação de Irmãos em Cristo. Sem nome. Só isso. Aquilo me emocionou. Ele podia ter exposto meu nome, me humilhado publicamente. Mas escolheu graça. Voltei a ler a Bíblia.
Não do jeito que lia antes, procurando versículos para atacar os outros. Leio para entender, para crescer, para me transformar. Tem versículos que antes eu usava como arma e hoje leio como espelho. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Esse versículo me pega sempre, porque eu passei anos apontando o argueiro nos católicos e não vi a trave gigante de orgulho e intolerância que eu carregava. Padre Ivo me presenteou com um livro semana passada. Biografia de São Francisco de Assis. Leia isso. Acho que você vai gostar. Estou lendo devagar. E realmente tem me tocado. A forma como Francisco largou tudo, como abraçou os leprosos, como amou até os inimigos. Aquilo que eu chamava de fanatismo católico, agora vejo como radicalidade do Evangelho. Francisco levou Jesus a sério de um jeito que eu nunca levei. Davi deu os primeiros passos sem andador semana passada. Foram só 3 passos. Ele segurou na parede, respirou fundo e soltou. Deu um passo. Depois outro. Depois mais um. E parou, precisando de apoio de novo. Mas foram 3 passos. 3 passos que os médicos disseram que nunca aconteceriam. Eu filmei. Mandei para Aline. Ela ligou chorando. E o Defonso? Isso é um milagre. É um milagre mesmo. E era. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se Davi vai correr um dia. Não sei se Aline e eu vamos nos reconciliar completamente. Não sei se vou conseguir reconstruir todas as pontes que destruí. Mas sei que cada dia é uma oportunidade de ser melhor do que fui ontem. E isso me basta. Hoje, quando passo na frente da igreja Nossa Senhora da Conceição, não sinto mais vergonha paralisante. Sinto vergonha, sim, mas uma vergonha que me ensina. Que me lembra de onde eu vim e para onde não quero mais voltar. Às vezes entro só para sentar uns minutos. Fico ali, no banco do fundo, olhando para o altar, lembrando de tudo. E agradeço. Agradeço porque foi ali, naquele lugar que eu profanei, que encontrei o caminho de volta. Você já se sentiu assim também? Já chegou num ponto tão baixo que achou que não tinha mais volta? Eu cheguei. E descobri que sempre tem volta. Sempre tem graça. Sempre tem misericórdia. O erro não foi eu ter convicções. Foi eu ter deixado as convicções me transformarem em alguém cruel. Foi eu ter esquecido que antes de qualquer doutrina, antes de qualquer teologia, vem o amor. Meu nome é Pastor Ildefonso. Mas hoje eu sou só Ildefonso. Um homem que errou muito. Que machucou pessoas. Que construiu um ministério em cima de areia. E que viu tudo desabar. Mas também sou um homem que foi perdoado. Que foi acolhido. Que foi restaurado. Não pelo que eu merecia, mas pela graça de um Deus que age através de pessoas que eu nunca imaginei. Através de um padre católico que eu agredi. Através de uma senhora idosa que eu desprezei. Através do sofrimento do meu próprio filho. E hoje, quando olho para o andor de Nossa Senhora, não vejo mais ídolo. Vejo a mãe de Jesus. Uma mulher que disse sim a Deus. Uma mulher que sofreu vendo o filho morrer. Uma mulher que os católicos amam e eu aprendi a respeitar. Não preciso venerar para respeitar. Não preciso rezar para ela para reconhecer que ela tem um lugar importante na história da salvação. E isso, para mim, já é milagre. Porque 3 anos atrás, eu jamais diria isso. Meu filho, que deveria estar preso numa cama pro resto da vida, hoje anda com andador e sonha em voltar a correr. Os médicos chamam de anomalia. Eu chamo de graça divina agindo além das nossas pequenas compreensões. Porque no fim, é isso que Deus é, maior que nossas teologias. Maior que nossas denominações. Maior que nossos orgulhos e nossas guerras religiosas. Ele é amor. E onde tem amor, tem Deus. Não importa se é dentro de uma igreja católica ou de um templo evangélico. Não importa se é diante de um andor ou de um púlpito vazio. Deus está onde tem amor. E eu aprendi isso da forma mais dolorosa. Mas aprendi. Gilson me convidou para pregar no culto dele mês passado. Fiquei surpreso. Gilson, eu não prego mais. Não sei se consigo. Ele sorriu daquele jeito tranquilo dele. Ildefonso, o povo precisa ouvir sua história. Não como pregação. Como testemunho. Como advertência também. Para que ninguém caia no mesmo erro que você caiu. Pensei por alguns dias. Conversei com o Padre Ivo. Ele me encorajou. Vá. Conte sua história. Isso pode libertar muita gente que está presa no mesmo orgulho que você estava. Aceitei. Marquei para um domingo à noite.
Levei Davi comigo. Ele quis ir, disse que precisava estar lá. Quando chegamos, a igreja estava cheia. Gilson tinha avisado que seria um culto especial, com um testemunho diferente. Sentei na primeira fila, com Davi ao lado no andador dele. Meu coração batia acelerado. Fazia 3 anos que eu não subia num púlpito. Quando Gilson me chamou, levantei devagar. Subi os 3 degraus até a plataforma. Segurei no púlpito, olhei para aquele mar de rostos me observando. Alguns me conheciam do passado. Outros só tinham ouvido falar. Respirei fundo. Boa noite. Meu nome é Ildefonso. E eu não vim aqui pregar. Vim contar como o orgulho religioso quase me destruiu. Contei tudo. A invasão. O acidente do Davi. A paralisia. A depressão. O fundo do poço. Dona Leucádia. Padre Ivo. A paz que senti ajoelhado na capela católica. A recuperação inexplicável do meu filho. O perdão que recebi de pessoas que eu não merecia perdão. Minha voz tremeu várias vezes. Chorei no meio do relato. Mas não parei. Precisava falar. Quando terminei, fiz um alerta. Se você está aqui hoje achando que está defendendo a Deus quando ataca outros cristãos, você não está defendendo Deus. Você está defendendo seu orgulho. Deus não precisa de defesa. Ele precisa de amor sendo manifestado através de nós. Eu destruí famílias com minha intolerância. Destruí minha própria família. E quase destruí a fé do meu filho. Não deixe o orgulho te cegar como me cegou. Desci do púlpito. A igreja estava em silêncio. Então uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra. E outra. Mas não era aquele aplauso de aprovação que eu estava acostumado. Era um aplauso silencioso, respeitoso, de gente que tinha entendido a mensagem. Sentei ao lado do Davi. Ele segurou minha mão, mesmo com dificuldade. Pai, eu tô orgulhoso do Senhor. Aquelas palavras valeram mais que qualquer aplauso. Depois do culto, várias pessoas vieram falar comigo. Uma senhora disse chorando: Pastor, meu marido faz a mesma coisa que o senhor fazia. Ele briga com a família católica inteira. Já causou divisão em casamento, em aniversário, em funeral. E eu não sei mais o que fazer. Segurei as mãos dela. Ore por ele. E quando ele cair, porque uma hora ele vai cair, esteja lá para ajudar a levantar. Foi isso que fizeram por mim. Um jovem se aproximou. Devia ter uns 25 anos. Ildefonso, eu sigo seus vídeos antigos até hoje. Achava o senhor o cara mais corajoso do mundo. Mas agora, ouvindo sua história, percebo que coragem de verdade é admitir que estava errado. Obrigado por isso. Eu assenti. Pode tirar os vídeos do ar se ainda tiver salvos em algum lugar. Aquilo não glorifica a Deus. Só alimenta divisão. Saímos da igreja, já era quase meia-noite. Davi estava cansado, mas feliz. Pai, acho que hoje muita gente entendeu o que a gente levou 3 anos para entender. Balancei a cabeça. Espero que sim, filho. Espero que não precisem passar pelo que a gente passou para aprender. No caminho de volta para casa, passamos em frente à igreja Nossa Senhora da Conceição. Estava fechada, mas as luzes externas iluminavam a fachada. Parei o carro. Davi, vou só até lá na frente 1 minuto. Saí, caminhei até a porta. Coloquei a mão na madeira pesada. A mesma porta que eu tinha arrombado 3 anos atrás. Fechei os olhos e orei. Não uma oração inflamada, cheia de declarações. Uma oração simples. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim mesmo quando eu merecia que desistisse. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. E me ajude a nunca mais voltar a ser aquele homem. Quando voltei pro carro, Davi me olhou com aquele jeito dele. Rezou. Sorri. Rezei. Ele sorriu de volta. É engraçado como a gente aprende a orar de verdade só quando para de gritar. Tinha razão. Passei anos gritando com Deus, exigindo, declarando, determinando. E só aprendi a conversar com Ele quando perdi a voz. Chegamos em casa e ajudei Davi a se preparar para dormir. A rotina noturna já era automática. Banho, troca de roupa, alongamentos, remédios, oração. Quando deitei ele na cama, ele me chamou. Pai, sabe o que eu mais quero quando voltar a correr? Sentei na beirada da cama. O quê, filho? Ele sorriu.
Quero correr até a Igreja da Conceição e agradecer pessoalmente. Agradecer por tudo. Porque se não fosse aquele lugar, a gente não teria aprendido o que aprendeu. Senti um nó na garganta. Meu filho, que perdeu 2 anos da vida numa cama, paralítico por causa da minha estupidez, queria agradecer. Não tinha amargura. Não tinha revolta. Tinha gratidão. Filho, quando você conseguir correr, a gente vai junto. E eu vou agradecer também. Ele fechou os olhos, cansado. Combinado. Saí do quarto, apaguei as luzes, fui para a sala. Sentei no sofá velho que Dona Leocádia tinha doado quando viu que a gente não tinha móveis decentes. Peguei a Bíblia. Abri aleatoriamente. Caiu em Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos. Eu não era misericordioso. Era julgador. Era impiedoso. Era duro. Mas recebi misericórdia mesmo assim. De pessoas que tinham todo o direito de me condenar, mas escolheram me acolher. E agora cabe a mim fazer o mesmo. Ser misericordioso com quem erra. Ser paciente com quem ainda não aprendeu. Ser ponte para quem está perdido. Fechei a Bíblia e olhei pela janela. A cidade estava quieta. Algumas luzes ainda acesas aqui e ali. Pensei em quantas pessoas naquele momento estavam passando pelo que eu passei. Quantas estavam afundando no orgulho religioso. Quantas estavam machucando pessoas em nome de Deus. Quantas iam precisar cair para aprender. E orei por elas. Orei para que a queda delas não fosse tão dolorosa quanto a minha. E que eles encontrassem, no caminho, pessoas como Dona Leocádia e Padre Ivo. Pessoas que escolhem graça em vez de vingança. Meu celular vibrou. Mensagem de Aline. Ildefonso, Gilson me mandou o vídeo do seu testemunho hoje. Assisti com as crianças. Esther e Moisés choraram. Eu também. Você foi muito corajoso. Continue assim. Respondi, obrigado, Aline. Por tudo. Por não ter desistido de mim mesmo quando eu merecia. Ela respondeu com um coração. Apenas isso. Mas era suficiente. Deitei no sofá e fechei os olhos. Amanhã seria segunda-feira. Dia de trabalhar no mercadinho. Dia de ajudar Davi na fisioterapia. Dia de viver a vida simples e honesta que construí nos escombros da antiga. Não é a vida que eu planejei. Não é a vida de glória que eu sonhei quando abri aquela igreja. Mas é uma vida real. Uma vida onde eu durmo com a consciência tranquila. Onde eu olho no espelho e reconheço o homem que vejo. E isso, no fim, vale mais que qualquer púlpito, qualquer título, qualquer reconhecimento.